Boa noite, pessoal. Estamos aí na nossa aula de contabilidade de custos e hoje nós vamos trabalhar o tópico 6, esquema básico da contabilidade de custo, focado na parte de departamentalização. Perfeito? Então, nós estamos aqui no nosso primeiro slide, aquele mapa da mina que nós estamos desenvolvendo na nossa aula, né? E aqui a gente vai fazendo alguns rabiscos para que a gente possa nos transportar lá para dentro de uma indústria e entender todo esse mecanismo, engrenagem que vai acontecendo no dia a dia, né? E vai com que o cientista contábil vai desenvolvendo a função, o seu trabalho. Então, é importante a gente fazer sempre esse link, né, com a indústria, visualizar, para a gente sair um pouquinho do papel, né, e tentar mentalizar como que é o funcionamento de uma indústria, tá certo? Então, assim, eu vou dar uma palhinha do que vai ser a aula de hoje, apresentando para vocês nesse próprio slide, tá certo? Então, voltando à nossa historinha, a empresa surge, né, de um ideal, de uma vontade de alguém, né, não necessariamente do sexo masculino, mas do sexo feminino, tá certo? Não importa a cor, a idade, a raça, em diversos países do mundo, alguém que não se limita, né, a pegar o seu capital, o dinheiro que ele tem e aplicar no mercado financeiro ou correr riscos em algumas aplicações no mercado financeiro ou, né, não ter uma lucratividade tão grande, uma remuneração tão grande em algumas aplicações conservadoras que tem no mercado financeiro. Então, o que, que ele faz? Né? Ele tem essa vontade de operacionalizar, de praticar atividades, de fazer negócios, né, com o seu dinheiro, para que no final ele tenha uma maior margem de lucro, né, ele possa ser remunerado, né, mais pelo seu capital. Então, esse carinha aí, essa carinha, nós chamamos de empreendedor, de empresário. Então, com toda certeza, ele idealiza um negócio, ele quer pôr em prática esse negócio, ele quer pôr todo esse mecanismo para funcionar, para que o dinheiro dele seja melhor remunerado. Também são outras, né? As vontades, os desejos, ideais dos empreendedores, né? Eles também querem fazer a roda da riqueza gerar, querem produzir riquezas para que pessoas possam ser remuneradas, para que fornecedores, clientes possam ser remunerados e também para que, né, toda a demanda que ele produz possa satisfazer um público. Tá certo, pessoal? Então, nunca vão se esquecer disso. Nós sempre temos que trazer um pouquinho da administração, um pouquinho da economia, um pouquinho do direito na vida do contador. Eu falo sempre para vocês que o contador é um cientista, dentro de uma ciência social, e ele acaba conhecendo de tudo um pouco. Vocês estão vendo isso aqui na UEMP, né? Na nossa universidade. Vocês estão estudando um pouquinho de direito, um pouquinho de leis trabalhistas, lei comercial, como é que constitui uma empresa, aprendendo a ciência contábil na prática, né, de fazer lançamentos, né, todo esse material que vai desenvolvendo ao longo do tempo é um aprendizado, né, vocês estão agora no segundo ano que vem vocês vão ter essa parte gerencial na flor da pele, usando, praticando, vão ter que relembrar tudo isso que está aqui, né? Ah, que bom que nós estamos gravando essas aulas, né? Porque vocês vão poder recorrer a elas para relembrar certas coisas no ano passado, né? Ou melhor, no ano que vem, quando vocês estiverem adiante, vão precisar muito da contabilidade de custo, tá, pessoal? Então, olha, vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Vocês vão utilizar muito essa matéria, porque como nós falávamos na aula anterior, né? Ela é uma matéria que tem apresentado grandes transformações, grande evolução, né, principalmente por causa da complexidade do mercado e das empresas no dia de hoje. Então, o carinha vem, pega o dinheiro e vai investir aonde? Ele vai começar a gastar esse dinheiro, e pode ser em investimento, pode ser em custo, pode ser em despesa, pode ser em cargo, pode ter perdas no meio do processo, e aí você pega a empresa e divide ela em caixinhas, tá certo? Olha, então,
nós podíamos resumir assim, ó, professor, então a contabilidade de custo, ela tem um foco, uma parte dela que vai trabalhar com departamentos. Ah, por que que acontece isso? Porque um dos objetivos da contabilidade de custo é departamentalizar, né, a empresa, fragmentar ela, para que a gente possa ver ela por partes e atribuir ao quê? Do que é o principal que a contabilidade de custo faz? Ela faz o quê? Ela pega os gastos que estão relacionados diretamente a quê? O produto, né? A criação de um produto, a elaboração de um produto, né? Então, existe um que é mais fácil, que a gente identifica mais rápido, que é o custo direto, e tem um custo que é mais complicado, que é o custo indireto. É mais difícil, por isso nós usamos a departamentalização. Então, imagine vocês que aqui, na área de logística, né, existe um caminhão de despesas, de custos e de gastos que existe dentro dessa área. E existe uma parte que a gente tem dificuldade para identificar. Então, eu gastei, tá lá, R$ 1 milhão que tem difícil, que está difícil para mim identificar. Então, através de um critério, né, eu vou usar centro de custos e vou conseguir alocar, fragmentar esse dinheiro, esse gasto, em cada caixinha, dentro de uma caixa. A caixa maior é o departamento e a caixa menor é o centro de custo. Tá certo? Então, é isso que nós vamos estar falando na nossa aula hoje, tá certo? E vamos estar trabalhando até o final para vocês entenderem de uma forma bem objetiva, bem clara, né? Bem numa linguagem coloquial mesmo, né? E poderem entender todo esse mecanismo. Ué, cara, o pessoal estava aqui pedindo e já saiu. Vou voltar. Então vamos lá. Página 2 da apostila. Vocês vão ver um pouquinho disso aqui, ó. O esquema básico da contabilidade de custo, departamentalização. Então, é como eu falei para vocês, é como se você olhasse agora para uma pizza, né, e rachasse ela em pedaços. Né? Então, cada caixinha dessa, cada pedacinho dessa, tem gasto. Tá agregado a ele, né, custos, que nós vamos identificar, né, e torna-se mais fácil fazer essa identificação, né, através de um esquema, através de uma metodologia para a gente aplicar, né, e fazer essa classificação. Então, quando a gente fala em departamentalizar, quando a gente fala em trabalhar esses dados dentro da contabilidade de custo, é justamente isso, é ter um planejamento, ter um esquema de trabalho, onde nós vamos passo a passo, identificando os gastos, classificando os gastos e vendo. Né? Ah, aqui é gasto com energia, aqui é gasto com mão de obra, aqui é isso, aqui é aquilo, e você vai alocando a cada centro de custo esses gastos. O que é o C de custo? É a menor unidade acumuladora de custos indiretos. Um departamento pode ser subdividido em um ou mais centros de custo. Então, se nós estivéssemos lá na logística, vamos imaginar a logística de uma empresa hoje. Professor, o que é logística? Logística é um departamento hoje de alta performance dentro da empresa, porque é ali que está alocado toda a produção da empresa, vamos dizer assim, aquilo, o material acabado, geralmente vai para a logística. Então, ela pode abranger várias situações, né? A mercadoria que vem, a matéria-prima, ela é descarregada, ela é encaminhada, tudo isso está gerando gastos dentro da empresa. Ela é encaminhada para a área de produção ou para a área de estoque, ela vai para produtos e elaborações, pode passar de novo pela logística, ficar um tempo ali para ir de novo para uma outra área de produção. Então, tudo isso aí nós vamos visualizar dentro do que nós chamamos de um fluxograma dentro da empresa. Né? Então, toda empresa tem um fluxograma de uma atividade que vai começar, vai ser praticada e ela vai se desenvolvendo. Para tudo isso, nós temos gastos, tá certo? E esse gasto nós temos que classificar, nós temos que alocar ele, porque é como nós falávamos na aula, né, numa das aulas anteriores,
Dentro da logística, pode ter a mercadoria que entra. Se entra uma matéria-prima, onde nós vamos alocar ela? No custo. Agora, se o produto está acabado, está estocado, e agora nós vendemos o produto vai sair da logística, né? Então, todas as despesas que partem, todo o gasto que parte dali para frente é uma despesa. Então, é por isso que existem os esquemas, é por isso que existe a metodologia, e é por isso que existe o passo a passo, para que a gente possa seguir, né, fazer as nossas análises e ter esse entendimento. Então, a departamentalização é isso, né? É a divisão da empresa em áreas distintas. Então, como nós vimos naquele mapa da mina, a gente desenhou lá, né? Estamos analisando aqui, ó. Isso aqui são departamentos, ó. Nós podemos chamar de departamento comercial, podemos também chamar de departamento de manutenção, o departamento de finanças, o departamento de RH, o departamento de logística, né? E ali o que nós vamos fazer? Vamos fazer um trabalho para alocar gastos relacionados com custos indiretos no seu centro de custo que vai ser criado dentro da empresa. Tá certo? Seguindo adiante. Para facilitar a alocação de custos indiretos, né? Nós temos aí o centro de custo, que é a menor unidade, acumuladora de custos indiretos, e o departamento, que é uma unidade operacional representada por um conjunto de recursos humanos e de capital, tá entendendo? Então, quando nós voltamos lá no nosso mapa da mina, eu falei do carinha lá, dinheirinho na cabeça, pode ser também uma mina, tal. Se você pega aquele investidor, aquele empresário, né? O que ele está colocando lá? Capital. E ele quer que isso seja trabalhado muito bem dentro da empresa, porque no fim ele quer ter uma margem de lucro. Ele quer ter uma margem de contribuição que compense, que pague todos esses gastos e sobre um lucro, gere riquezas e satisfaça toda a cadeia produtiva da empresa, tá certo? Recursos humanos, são pessoas que estão lá dentro dos departamentos executando as tarefas. Também existem os recursos físicos, né, as máquinas, os equipamentos, e assim por diante. É uma infinidade de atividades que está acontecendo dentro de um departamento. Por isso, nós vamos fragmentando isso para poder fazer análises fragmentadas, separadas de cada unidade. Entender a atividade quando que ela começa, quando que ela está desenvolvendo e quando que ela termina. Assim, nós conseguimos levar um custo para aquela atividade, certo? Então, aqui, eu estou fazendo descarga de uma mercadoria que entrou, uma matéria-prima. Ali pode ter um custo indireto alocado naquela descarga. Então, vamos fazer a leitura. Como é que começa aquela atividade? Quando o caminhão faz a descarga lá na entrada da empresa. Aí vem o cara com uma maquininha lá, né? E vai começar a carregar aquelas caixas para dentro da empresa. Ali nós temos o quê? Uma máquina em operação. Ali nós temos mais o quê? Uma pessoa, né? Vamos dizer assim, não é pilotando, será que é pilotando? Não, é um operador de máquinas, tá certo? É um cara que está operando aquela máquina, né? Aí tem a mercadoria que está ali. Para isso ele pode estar, se a máquina for elétrica, né? Ele está gastando energia. Se for óleo diesel, se for gasolina, gasolina. Tudo isso está correndo tempo, está gastando-se para se fazer aquela operação. Quando é que conclui? Quando ele pega toda aquela mercadoria, aquela matéria-prima, e vai descarregar ela lá na área de produção. Então, isso podemos chamar de uma atividade, e podemos alocar naquela atividade, né, alguns centros de custos. Professor, legal, entendi. Então, nós já estamos indo lá na frente no custo ABC, olha que interessante, né? Para vocês verem como que é a evolução da contabilidade de custo, né? Nós podemos ver isso em 3 modelos, né? 3 ou 4 modelos de alocação de custo, né? O custo por absorção, o custo direto e o custo ABC, nós vamos estudar. Ainda pode ter outros custos derivados disso, que também são modelos utilizados, né? Não aceitos pela lei, mas que as empresas podem utilizar dentro da sua empresa, tá certo? Então, você veja bem como que é ampla a contabilidade, por isso que ela coloca aqui também, ó,
de características semelhantes. Então, dentro de um departamento com características semelhantes, nós estamos falando de logística, vamos ver o que é semelhante à logística. Se nós estamos falando de RH, o que é semelhante a RH? Se nós estamos falando de comercial, o que é semelhante dentro da área comercial? Então, também esse planejamento estratégico feito pela alta direção, pelos controllers da empresa, talvez pelo gerente da área de custo, né, esteja lá junto com a equipe, é muito importante para que seja muito bem desenhado o processo produtivo da empresa, para que ela seja muito bem mapeada por departamentos que sejam semelhantes, que possuam características semelhantes, e desenvolvam atividades homogêneas ou parecidas, né, trocando a palavrinha homogênea, dentro da mesma área, certo? Pode existir departamentos que podemos chamar de departamentos produtivos ou de produção, tá certo? E também os auxiliares, que é a manutenção, tá certo? Que também está envolvido dentro do processo de produção. Tudo isso pode ser alocado, né, esses gastos dentro de centro de custos, tá certo? Por que departamentalizar, pessoal? Essa é uma perguntinha que todo mundo tem que fazer, né? Nós não falamos na aula de ontem, quando nós estávamos corrigindo o exercício, que precisa ter uma uniformidade, que precisa ter um padrão de trabalho. Então, tudo tem que ter disciplina, tudo tem que estar dentro de uma metodologia, né? Nós temos que compreender que não pode simplesmente sair coisas da nossa cabeça, né? Às vezes nós temos um momento de criatividade, de invenção, mas eu ouvi uma vez de uma professora amiga minha que a roda já foi inventada, então nós não podemos querer inventar a roda novamente, mas nós podemos aperfeiçoá-la, nós podemos melhorar o material, né? A princípio, sei lá que tipo de roda que era, se era de pedra, se era de madeira, nem lembro mais, né? O professor também não lembra de tudo, né? Mas, hoje, nós temos, né, vários tipos de pneu, vários tipos de borracha para solo quente, para solo frio, para solo escorregadio, para solo arenoso, não é? Você vê diversas situações que são rodas, são pneus, são evoluções, né? Então, nós temos que entender isso também dentro da nossa matéria de contabilidade de custo. Ela tem um objetivo, ela tem um conceito funcional que funciona muito bem. Então, por que departamentalizar, né? Para que nós possamos conhecer as partezinhas da empresa corretamente, que a gente possa trabalhar focado em áreas homogêneas, com características parecidas, que a gente possa conhecer as atividades que estão acontecendo dentro da empresa, para que a gente possa pegar cada gasto, alocar no seu centro de custo e atribuir esse custo ao produto correto, porque às vezes a empresa pode fabricar só pneu, mas existe o pneu com banda X, com banda Y, com densidade de pneu Y, com densidade de borracha Y, com densidade de borracha X, e como é que eu... Para isso eu também preciso departamentalizar, para isso também eu preciso customizar, criar centro de custos, certo? Ah, chocolate, também tem chocolate, ovo de Páscoa maior, ovo de Páscoa menor, ovo de Páscoa com brinquedo, ovo de Páscoa branco, ovo de Páscoa marrom. Se a gente entra dentro de uma fábrica e começa a conhecer as atividades que lá estão, nós vamos ver que muitas são parecidas, mas têm as suas características, têm as suas particularidades. Então, por isso que nós vamos departamentalizar, por isso que nós vamos conhecer, para nós chegar o mais próximo da realidade possível do preço do produto, né? Entender realmente aquilo que nós gastamos com aquele produto, porque daí a gente consegue precificar e a gente consegue colocar a margem correta naquele produto para que ele dê resultado para a empresa. Ou vamos descobrir que não vale a pena produzir aquele produto, porque o molho sai mais caro que o peixe. Tá certo? Então, essa é a partezinha final aqui, quando a gente fala gerir controles, formar custos, tá certo?
Então, por que departamentalizar? Por esse motivo, né? Porque a contabilidade, ela vai além, ela vai dar informações, né? Vocês devem estar estudando sistema de informações, ou vão estudar isso, e vão ter que lembrar da matéria de custos, para entender isso aqui, ó. Ela gera informações para que possam ser tomadas decisões, né? Nós podemos ter um controller dentro da área de custos, que vai cuidar do estoque, não falei que é uma das grandes, vamos dizer assim, dos grandes desafios de uma empresa, a área de finanças e a área de produção, geralmente a controladoria pega pesado, porque é ali que está o dinheiro e é ali que está o produto que gera riqueza e o dinheiro que vai pagar todas as contas, todos os gastos que a empresa está produzindo, né? Todas as áreas são importantes dentro da empresa, é uma engrenagem que vai girando e vai se completando. Se quebra um dente de uma engrenagem, o que, que acontece aí, pessoal? Pode haver perda, pode haver gastos desnecessários, pode encarecer um produto numa hora que você está com uma competitividade muito grande no mercado e você tem que produzir a custo mais baixo para poder vender teu produto, para que ele não fique encalhado na prateleira, certo? Então, são situações que a gente se depara no dia a dia, com momentos, com pandemia, Covid-19, né? E a gente tem que buscar. Então, se departamenta lisa, né? A empresa para conhecê-la, né? Observa-se que pode existir vários centros de custo. Sim, né? Vários centros de custo, como nós já falamos. Para um mesmo departamento. Sim, né? Como eu falei ali, você pode ter um custo de energia elétrica, você pode ter um centro de custo para mão de obra, você pode ter um centro de custo. Vai depender do teu planejamento. Vai depender do gasto que você está atribuindo dentro daquele departamento. E você pode ter inúmeros centros de custo. Ou pode ter um só. Tudo depende do planejamento, tá certo? Então, não se limita a um. Não pode se misturar muitas coisas. Por isso que a gente tem que entender as características de cada um e ver as suas semelhanças, a sua homogeneidade, como estava no slide anterior, tá certo? Para a gente poder fazer essa classificação, esse planejamento, tá certo? E aí eu adiantei aqui a matéria um pouco, falei que também por atividades pode ser feito isso aí, e nós vamos ver isso no finalzinho, né, da nossa disciplina, que é o custo ABC. Aí nós temos também um, um trabalho legal para ver lá na frente. Né? Então, aí, ó, dentro do que nós falamos, está aí, ó, objetivos da departamentalização. Olha lá, agora de uma maneira mais caprichada, né, sem os rabiscos do professor, o professor faz aqueles rabiscos lá, faz vocês trabalharem naquilo, para ir treinando mesmo, mas olha que bonito isso, quem manja aí, né, de AutoCAD, etc., aí dá para montar essas coisinhas também, ficar brincando em casa aí, né, até acho que tem uns sites aí, tem uns programas que você monta empresas, monta prédios, né? Acho que da área de engenharia civil e tal. Então, quem está com tempo aí, tem curiosidade, tem vários programinhas que dá para fazer isso aí. Mas aí, ó, tá aí a empresa. Estamos olhando para ela agora? Gente, olha aí, olha, puxa vida, professor, tudo isso aqui está consumindo dinheiro, tudo isso aqui está sendo gasto, né? Essa telinha do computador que está com energia aqui está gastando, esses equipamentos aqui pode gerar manutenção, então tem que ter o pessoal gastando. Professor, mas isso aqui está ligado na área de comercial, na área administrativa ou na área de custos? Por isso nós vamos departamentalizar, por isso nós vamos conhecer a empresa. Professor, olha aqui, a nossa empresa é uma empresa de serviços. O serviço é a nossa atividade principal, e aqui, então, o serviço é um custo, né? São as questões que surgem na reunião, são as questões que surgem para você fazer o planejamento e delineando. Então, nós vamos conhecer a empresa, pessoal. Cientistas contábeis, você aí mesmo, você que está do outro lado aí, né? Você tem que bater no peito e olhar para a vida, não banalizar as coisas, não menosprezar as coisas, mas também olhar com esse olhar técnico. Nós estamos aqui na universidade, agora virtual, que seja, né?
Mas nós temos que olhar com esse olhar técnico para as coisas. Muitas coisas parece uma física morta, mas ela é viva, ela está em atividade, porque alguém está fazendo aquilo acontecer. Tudo isso gera desgaste, tudo isso está produzindo, tudo isso está fazendo gerar alguma coisa. Nós temos que dar esse sentido. Às vezes nós estamos na empresa e esquecemos a nossa cabeça em casa. Só vai o corpo para a empresa. Ou às vezes vai só a cabeça e não vai o corpo. Nós temos que andar com a cabeça em cima do corpo, pessoal. Nós temos que olhar. Né? Às vezes falta observar. Falta esse olhar de pegar aquilo que nós estamos estudando agora e lá no dia a dia, quando nós estamos no nosso trabalho, a gente fazer esse cruzamento de informações e medir, porque é isso mesmo, é isso que está na cabeça do contador, é isso que está na cabeça do cientista contábil. Ele pega a informação que ele tem e ele, na hora que ele está na prática, ele está olhando tudo, ele está desenvolvendo o trabalho dele, ele está analisando os relatórios, ele conhece o chão de fábrica da empresa, ele conhece os equipamentos da empresa. Esse é o contador do futuro. Esse é o contador do presente, deveria ser. É o contador de amanhã, né? Aquele que fica só entregue aos papéis e já foi, já passou. Agora nós estamos aqui, em pleno século XXI, passando por toda essa modernidade. Então, pessoal, se atentem, porque às vezes a apostila olha os livros, as coisas, fala, nossa, professor, parece tão difícil. Não é. É isso aqui, ó. Olhe para cá, ó, você está sentado aqui. Isso aqui tem que ser registrado. Para ter uma cadeira aqui, foi feita uma nota fiscal. Vocês não aprenderam nota fiscal lá no primeiro ano? Não viram uma nota fiscal? Não olharam? Por que tem tudo isso na nota fiscal? Porque é códigos, né? São esquemas de controles fiscais, né? Que a gente precisa conhecer. E é isso que nós desvendamos na nossa matéria no dia a dia. E aí nós vamos criando todo essa complexidade, nós vamos tornando ela fácil, transformando ela em relatórios para que alguém possa tomar decisão. Então é isso, quando um dos objetivos da departamentalização dentro de custo leva a esse conceito, a esse raciocínio, tá certo? Dividir a empresa em áreas. Professor, é a área, departamento ou é centro de custo? Não complica a cabeça de vocês, não, é muito simples, ó. Você pode chamar a própria área, né, uma área maior ali, de administrativo. E dentro do administrativo, você pode dividir ele em finanças, um departamento. Dentro de finanças, professor, eu quero um centro de custo para a tesouraria, e eu quero um centro de custo para o crédito e cobrança, e eu quero um centro de custo para a área de pagamentos. Aí, simples assim, pessoal, tá entendendo? Usei uma metodologia, não quer dizer que essa seja aplicada nas empresas. Estou falando aqui de momento o que você poderia fazer. Então, você tem uma área maior, você rachou ela em 2 departamentos, e dentro do departamento você criou alguns centros de custo para você controlar. Quanto é que me custa o meu pessoal da tesouraria? Quanto é que me custa o meu pessoal do crédito e cobrança? Quanto é que me custa o pessoal de pagamentos? Aí depois você leva essas informações, o cara do gerencial vai pegar essas informações com a área de controladoria, junto com a área de custos, né? E vão começar a conversar, vão fazer a reunião lá. Peraí, meu, tá se gastando tudo isso com esse departamento, o que ele está me entregando? O que ele está dando de retorno? Está cumprindo todas as metas? Então é isso aí que nós fazemos. E para isso nós precisamos de alguém no comando. Pode ser um líder, pode ser um coordenador. Hoje está na moda isso, né, pessoal? Plano de cargos e carreira, aquela coisa de gerente, de chefe, como eu escrevi aí, de supervisor, ela está cada vez menor. Então você tem um supervisor de área, isso você tem. Você tem um chefe de área, beleza, mas quando já vai para o departamento, já não é mais nem gerente, é um coordenador, é um líder, né? E assim por diante. Mas tem que ter uma pessoa responsável, porque é ela que vai responder pelo controle das atividades que estão acontecendo ali, da alocação dos gastos, né? Onde eu devo gastar, onde eu não devo, se eu estou gastando bem, se eu estou gastando mal, né? Então, descentraliza um pouco também a administração, né? Não fica tudo em cima de uma pessoa, aquele funil que nem eu falei para vocês, né? Tem um funil aqui, muitas empresas ainda trabalham assim, né? Um funilzão grande assim, a contabilidade aqui no fim vai caindo tudo, é a contabilidade que se vire.
Não é bem isso, né? Hoje tem toda essa, nas grandes empresas, as empresas brasileiras estão se adaptando a isso, estão, muitas de pequeno porte, de médio porte, já estão absorvendo modelos administrativos que abranjam todas essas técnicas sociais que funcionam para que ela tenha melhor performance, melhor produtividade, certo? Então, auxilia o rateio tornando mais objetivo, né? Pô, se eu estou com dificuldade para alocar os custos, agora eu tenho uma departamentalização, eu tenho um centro de custo, onde eu estou focado em algumas análises com o método de rateio, a tendência de eu acertar o rateio é maior, certo? E facilita a identificação dos custos incorridos, auxilia na melhor alocação e ajuda a aprimorar o sistema de apuração de custos, né? Então, é muito importante. Aí, olha só para vocês verem como não é difícil. Tudo tem que ter, como se diz, passo a passo. Então, tem que estar escrito. Por isso, existe uma pessoa responsável que vai cuidar que isso aconteça, porque tem que tornar para aqueles que estão executando claro. Então, pessoal, vocês vão trabalhar com essa área, fala, professor, que legal, então eu não preciso ficar preocupado porque eu vou chegar num lugar, as pessoas vão me treinar, vão me capacitar, e eu daí com o meu conhecimento que eu já tenho, que eu adquiri na faculdade, que eu estou estudando, que eu estou fazendo curso, que eu estou fazendo especializações, eu vou poder trabalhar então na área, professor. Não se assuste, porque é isso mesmo, olha lá. O que você vai fazer primeiro? Nós já vimos isso, ó, separar. Então, você está trabalhando lá no custo, está lá na área de controladoria de custo, trabalhando com o seu gerente, ou com o seu chefe, ou com o seu supervisor, ou com o seu responsável, seu líder, seu coordenador, né? Você vai fazer o quê? Vai ter uma atividade lá em que eu vou primeiro fazer o quê? Se eu for trabalhar com custo dentro da contabilidade, o que eu vou fazer primeiro? Separar os custos das despesas. Primeiro passo, lembra? Exercício que vocês fizeram até comigo na aula, né? Segundo passo, apropriar os custos diretos. Né? Vocês viram que naquele percentual que vocês calcularam, representa mais, tem um maior percentual. Aí aqueles que são indiretos, aqui entre a departamentalização, aqui entre o que nós estamos falando, dos indiretos. Aí nós conseguimos trazer certinho a alocação do que está em cada produto. Né? Depois, os métodos de rateio, aí tem a sequência, e aí eu escrevi algumas atividades que você vai seguir, né? E você vai fazer isso todo dia, né? Essa rotina, vai trabalhando e vai aperfeiçoando e vai melhorando a sua performance, porque ela sempre evolui, pessoal. Outra coisa legal para vocês levar do professor Edilson para a vida de vocês. Não pare na mesmice, porque a contabilidade é uma ciência em evolução. Ela evolui a cada dia, de acordo com a capacidade e o desenvolvimento de cada profissional. Tá certo? Nós temos N recursos que podem nos ajudar a crescer cada dia mais na contabilidade, tá certo? E na execução dos nossos trabalhos. E por fim, ó, tudo isso que nós falamos é isso aqui. Ó. Esse aqui é um fluxograma, é um ciclo de atividades dentro da empresa. Nossa, professor, quando eu olho nisso aí no Google, quando eu pego essas figurinhas, me dá até um negócio, porque é negocinho ligado para lá, ligado para cá, mas é um fluxo, pessoal. É um fluxo. É um sistema lá. Está ligado ao ativo. O que você vai fazer dentro do ativo? Vai separar, vai despesar. Tem um verbinho despesar, meu. Escutei isso muita gente. E agora a gente acaba pegando e vai ficando. É uma linguagem, né? Lembra da nomenclatura da contabilidade? Então tem. Daí customizar, despesar, ativar. Agora aprendi um com os advogados esse dia, selicar. Nossa, então a gente vai criando algumas coisas também dentro da nossa loucura contábil, beleza? Então tá ali, ó, custo, receita, professor, mas isso tem a ver com a DRE, olha que legal, professor. Então as coisas estão começando a fazer sentido para mim. Tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos transformando, então, em relatórios, nós estamos transformando em materiais que vai retratar tudo que está acontecendo na empresa. Perfeito, pessoal. Né? É isso que a contabilidade faz. Estuda, analisa, classifica, registra e mensura o quê? O patrimônio da empresa, o capital do carinha lá, do empresário, do empreendedor. E no fim você vai dizer para ele se evoluiu ou se caiu, né? Então, sempre a empresa quer o quê?
uma evolução patrimonial, né? E aqui nós vamos estudar esse método lá no final, tá certo? O método ABC. Nós vamos estudar também um pouquinho dessa matéria aqui adiante, né? Vamos fazer alguns exercícios e entender, né? Toda essa parte de indireto, de direto, de absorção, de variável, de rateio, e por fim, nós vamos terminar com o ABC. Certo, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos na aula. Alguém tem alguma dúvida, quer partilhar com o grupo, quer partilhar comigo, quer perguntar? Aproveita o momento. Professor, coloquei uma pergunta no chat aí. Vamos olhar aqui agora. Qual a diferença entre setor e departamento? Então, o setor, Fred, é nomenclatura dentro de empresa para empresa. Mas vamos fechar assim, ó. O setor seria uma parte maior, poderíamos até chamar de área, né? Então, são entendimentos que vai de profissional para profissional. Eu, por exemplo, entendo o setor como uma área, tá certo? E o departamento, ele está dentro do setor. Outros podem inverter a coisa, pode acontecer. Então, essas questões assim vai muito do planejamento estratégico da empresa, tá certo? Mas vamos focar naquela situação que eu estou passando para vocês, que é a mais usual. A área, que nós poderíamos também chamar de setor. Depois, dentro dessa área, nós podemos ter departamentos, e dentro dos departamentos, o centro de custo. Legal, Fábio? Ótimo, perfeito. Mais alguma questão? Legal, pessoal.